adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória permanece. Tua graça educa o homem, tua glória enriquece. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus. Muito bem, meus amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta manhã com você para mais um programa, né? O programa Examinando as Escrituras. Hoje um pouquinho diferente, né? Eu, pastor Marcos Vargas, com você, comunicando com muita alegria. Nós queremos estender a nossa saudação a toda esta audiência que está conectado conosco através da Rádio Filha 1 e também aí pelo canal PRGR Dias. Deus abençoe grandemente vossas vidas. É um prazer muito grande poder estar com vocês, meus prezados irmãos. Pois bem, hoje nós queremos tratar aqui um assunto importante, um tema que abrange a igreja, né? Que diz respeito à igreja de uma forma geral. Tá? Nós queremos que você que está conosco atente bem, porque nós queremos falar a respeito da vontade de Deus com relação à igreja, mas o tema que nós aqui escolhemos para trazer a você é a autoridade da igreja, certo? A autoridade que a igreja exerce no mundo espiritual. A igreja, ela é espiritual. Ela recebe da parte de Deus esta autoridade para exercer no mundo espiritual. E, é claro, poderá influenciar positivamente também no mundo físico, quando a igreja se propõe a buscar a Deus, a orar, e, é claro, algo acontecerá com certeza, porquanto a própria fé que a igreja recebe através do ouvir a palavra e praticar a palavra, isto também acontecerá coisas tremendas, extraordinárias, porque a igreja é um organismo vivo que atua neste mundo para que o nome do Senhor seja anunciado, divulgado, com a manifestação, é claro, dos sinais e prodígios que a igreja usa, né? Vamos ver alguma coisa aqui. Atenção, nossa produção, acho que está havendo alguma coisa no nosso... Agora sim, acho que estávamos com problema aqui na transmissão para a Rádio Filha 1. Acredito que agora vai dar certo, né? Não estava acontecendo, né? Muito bem,
coisas que acontecem aqui ao vivo, né? Então, queremos cumprimentar a igreja, a todos, mais uma vez, tá? Os irmãos que estão conosco na Rádio Filha 1, conectados neste momento. Nós estamos com o programa Examinando as Escrituras, também pela Rádio Filha 1 e com o canal PRGR Dias no YouTube. Deus abençoe grandemente a todos que estão conosco nesta manhã. Te adoraremos, ó Deus. Pois bem, meus prezados irmãos, para nós iniciarmos esta nossa abordagem a respeito deste tema, nós vamos ler um versículo que se encontra no capítulo 10, versículo 19, do Evangelho segundo escreveu Lucas, que nós vamos tomar como texto básico para nossa ministração nesta manhã. Diz assim, então, capítulo 10, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler isto, certo? Na edição revista e atualizada, que diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Certo? Observe bem, o Senhor delegando autoridade aos seus discípulos. E é claro, isto diz respeito também à igreja, porquanto isto nos é dado desde que Jesus também foi assunto ao céu. Ele disse assim, lá no capítulo 28, e o versículo 19 do livro de Lucas, ou melhor, de Mateus, diz assim: é-me dado todo o poder. Aí diz assim, no versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observem este versículo. Jesus, falando aos seus discípulos, assim declarou, mostrando claramente que ele recebeu isto de Deus, que é a autoridade suprema, e ele mesmo delega à igreja isto. E aí, então, ele diz o seguinte, o versículo 19, portanto, como eu recebi todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Observe, então, a autoridade que a igreja recebe após Cristo delegar isto. Ou seja, a igreja, então, agora exerce no mundo espiritual esta autoridade. E aí, é claro, também recebe o poder e autoridade. Porque nós vamos ver que nós temos esta referência, tá, bíblica no capítulo 9, inclusive, do livro de Lucas, versículo 1, aonde Jesus disse, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Aleluia. Glória a Jesus. O próprio Senhor disse também, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vejam que isto é algo interessante e é para nós. E eu estou trazendo estas passagens bíblicas para que nós possamos compreender primeiramente
a respeito do que nós recebemos da parte do Senhor, a fim de não ficarmos perdidos com relação ao que o Senhor tem nos concedido. E saber, entender, ser conscientes de que nós somos autoridade e precisamos zelar por aquilo que temos recebido da parte de Deus. E aí ele diz lá no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observem que a autoridade, primeiramente, tá? Vamos distinguir isto, autoridade delegada para exercer esta influência no mundo espiritual, para agir no mundo espiritual. A igreja, ela deve manter esta posição e deve ser reconhecida, inclusive, pelo usurpador, pelos poderes das trevas, porque para exercer essa autoridade, a igreja, ela precisa, então, de um detalhe muito importante, certo? Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe uma coisa, aqui está um princípio fundamental para que a igreja exerça autoridade. Não é como alguns até falam por aí, que a gente já ouviu algumas coisas relacionados a isso. O crente de joelho, o diabo não resiste. Outros até mesmo falam, o crente que não dá glória a Deus, o crente que não ora, que não jejua, isso aqui faz parte. Mas olhe bem uma coisa, orar e jejuar é o próprio exercício, a prática da fé. Mas se não houver sujeição a Deus, a vontade de Deus, pode jejuar 30, 40 dias aí direto, pode orar 3, 4, 5, 6 horas, enfim, por dia, mas se não se sujeita a Deus, se não obedece à palavra de Deus, não será reconhecido no mundo espiritual como autoridade. Observe bem, nós estamos tratando algo que é importante, porque, meu irmão, minha irmã, você que faz parte do povo de Deus, você primeiramente precisa observar este princípio que é fundamental: sujeição a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, certo? É obediência à palavra, é ter uma vida consagrada, santificada. Sem este princípio, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Observe que é algo sério. A pessoa precisa, evidentemente, agora tomar uma atitude de mortificar a sua velha natureza. E olhe bem, nós estamos aqui correndo contra o tempo, inclusive, porque nós sabemos que é algo muito complexo e bastante conteúdo. Observe bem, a palavra de Deus, quando nos diz resistir ao diabo,
precisamos entender que há aí dois fatores mais que podem influenciar de maneira positiva para o nosso adversário, tá? São dois detalhes que ajudam, que colaboram para que o nosso adversário tenha acesso, o inimigo da nossa alma. E ele vem de que maneira? Primeiramente, ele pode apresentar o quê? Aquilo que é do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, existe alguns detalhes, algumas propostas que o mundo traz, principalmente nos dias de hoje, oferece, apresenta para o mundo, para consumir, para aderir às culturas e aos costumes do mundo. Nós temos uma cultura que pertence ao reino de Deus. Nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. E por isso que a Bíblia até mesmo fala no livro de 1 João, tá? Primeira epístola do apóstolo João, a palavra de Deus nos diz assim no capítulo de número 2. E é interessante nós destacarmos isso aqui para que nós estejamos realmente compreendendo que nós somos de Deus e não temos que nos adaptar ou nos moldar à cultura e aos costumes deste mundo. Diz assim, versículo 15 do capítulo 2, 1 João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e aí ele começa a destacar aqui a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E aí nos faltaria um pouco mais de tempo, aí nós vamos, como eu falei, a complexidade a respeito disso. Observe a concupiscência dos olhos. Tudo aquilo que a pessoa vê, aquilo que a pessoa vê no mundo e vê as pessoas do mundo absorvendo, adotando aquilo que é do mundo para si, porque quem está no mundo, vai viver conforme aquilo que o mundo propõe, aquilo que o mundo apresenta, as novidades, coisas que faz parte deste mundo. E aí, então, os olhos, eles serão atraídos por aquilo que o mundo está adotando, usando. E aí o que diz respeito à concupiscência está se referindo justamente a cobiças que não agradam, que não vão promover edificação. Se a pessoa está vendo alguém lá vestido de uma forma agora esbanjadora, extravagante, né? Algo que é realmente apenas para aparecer, né? Como se usa essa expressão, para sustentar uma fama, para sustentar, né, um orgulho, uma soberba humana, né? Nós não temos nada com isso. Nós temos uma referência bíblica que vai nos trazer ensinamentos como deve o crente, o servo de Deus, se comportar, se vestir, ter um padrão que é conforme o reino de Deus. Observe,
para nós não sair muito do tema que é autoridade. Porque quando nós aderimos à cultura mundana, nós estamos automaticamente nos sujeitando ao mundo, nos apresentando ao mundo, e não conseguiremos exercer autoridade no mundo espiritual, embora haja situações em que pessoas conseguem até mesmo usar a fé. Observe que é diferente. Usar a fé e, através da fé, operar aí libertação e até curas, milagres ou coisa tremenda. Mas existe aí também o espírito do engano, que a Bíblia é bem claro, Jesus deixou bem claro isso, dizendo que haveria falsos profetas que fariam tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja que isso está lá no livro de São Mateus, capítulo 24, certo? Observe que nós precisamos, então, ter o cuidado, porque haver sinais, milagre, não significa que a pessoa está andando com Deus. Jesus disse: muitos naquele dia me dirão: Senhor, fizemos tantos sinais, maravilhas. E Jesus vai dizer: olha, nem sei quem vocês são. Jesus vai dizer claramente, porquanto somente aquele que faz a vontade de Deus, que é reconhecido pelo Senhor e pelo próprio adversário. Nós vemos, inclusive, no livro de Atos, quando havia aquele grupo de religiosos ali, né, que era um grupo que resolveu querer fazer exorcismo. É no capítulo 19 de Atos, quando diz assim, e alguns, lá no versículo 13, e alguns, olha aí, dos exorcistas judeus ambulantes, eram alguns sem fundamento bíblico, eram alguns que andavam assim, fazendo aí, né, operando por conta própria, fazendo aquilo porque achava interessante, de repente, né? Achava, ou queriam ser reconhecidos, né? E trazer pessoas para serem seus seguidores. Então, observe bem, alguns, a Bíblia bem fala assim, alguns ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Observe que os próprios espíritos malignos não reconheciam a autoridade na vida daquele grupo de ambulante. Né? Esse era um demônio mais esperto, né? Porque provavelmente eles vinham quando, fazendo esta prática, e provavelmente alguns demônios fraqueirão lá, né? Talvez até saiam correndo, né? Porque falavam no nome de Jesus. Mas havia aqui uma casta, alguns demônios mais espertos, disseram: peraí, quem são vocês? Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vocês? Observe que autoridade espiritual é algo sério. Se não houver estes princípios fundamentais,
em que a pessoa esteja sujeito a Deus, porque só recebe autoridade vinda de Deus. É o Senhor que é a fonte de toda autoridade. E Jesus, recebendo, delega agora à igreja. Ele diz agora, portanto, ide, recebi este poder, recebi todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide agora. Observe, está no tempo, está na hora. Você, prezado irmão, você que está acompanhando a programação, tem recebido isto da parte de Deus, mas precisa agora exercer com temor a Deus. É claro, orando, e aí entra esta questão que nós falamos anteriormente, a soma de todos estes valores bíblicos, que é indispensável para se manter uma vida de comunhão com Deus. Oração, jejum, santificação e sujeição à palavra de Deus, obediência a Deus, para que possamos, então, exercer autoridade. Sem nos sujeitar a Deus, não há como nós exercermos autoridade. E aí existe um outro detalhe que capítulo 4, verso 7 de Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E é claro, aí vem as propostas do inimigo, que ele usa o quê? O mundo. Usa o mundo com a sua cultura, com a beleza, com aquilo que diz respeito, como nós lemos no livro de Epístola de 1 João, tá? Ele vai usar o quê? A falha humana, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí está relacionado o quê? O mundo e a velha natureza decaída, que são fortes aliados que poderão levar o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, a cair, ou então vacilar e ceder às tentações do inimigo, porque ele vem com as tentações, com base no quê? Na concupiscência do ser humano e na própria soberba que é intrínseca ao ser humano. A pessoa pode manifestar a sua soberba quando não quer se sujeitar a Deus, ou quando se acha que é melhor do que é, né? que pode mais daquilo que é. A pessoa se acha, e aí não tem aquela simplicidade, aquela humildade de estar na obediência tanto a Deus, quanto também às autoridades delegadas por Deus. Eu já ouvi, inclusive, não uma só pessoa, mas ouvi alguns maus exemplos dizendo o seguinte: eu obedeço a Deus e não ao homem. Olha, nunca vá atrás desse tipo de conselho, tá? Porque as próprias autoridades que estão no mundo, elas também merecem, tá, a nossa obediência. Quanto mais as lideranças da igreja. Tem pessoas que não querem obedecer um líder
de departamento não querem obedecer um pastor, porque acha que pode, acha que tem o direito, e isto diz respeito à soberba da vida. É não querer obedecer, é querer fazer conforme o seu pensamento, a sua ideia, o seu conceito, sem chegar diante do próprio líder. Se há algum questionamento, se há alguma ideia diferente do líder, a pessoa que tem humildade, ela vai chegar no líder e vai expor a sua ideia. E vai perguntar: o que o senhor acha? O que a senhora pensa? E aí, então, este é um exemplo de humildade. Agora, quando a pessoa é soberba, ela vai dizer assim: esse pastor, esse líder, não sabe nada. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer daquilo que eu penso que é melhor. A pessoa até pode estar bem intencionada, mas a sua boa intenção está dando lugar para o diabo. Sim, está dando lugar para o inimigo. E aí não tem autoridade. Por que algumas pessoas, quando se trata de uma manifestação maligna, a pessoa logo ela sai de canto, fica lá para trás? Por quê? Porque tem dúvida, primeiramente, tem dúvida a respeito da sua condição diante de Deus. Ela não tem aquela convicção de que está sujeita a Deus. Ou porque discute com o vizinho, ou porque não paga a conta, ou porque não se sujeita ao líder. A consciência começa a acusar, certo? Ou então realmente está em pecado, em desobediência, e aí então nem se mete. Chama o outro lá, aquele irmão lá é ungido, aquele irmão é de oração, aquele irmão é bom exemplo, né? E por que esta pessoa também não segue os mesmos princípios? Qual a dificuldade em ser alguém que busque a Deus, alguém que seja um bom exemplo? Porquanto nós fomos chamados justamente para isto, para sermos exemplos. Ou seja, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que os homens nos considerem como ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. É uma palavra certa. A igreja ela deve ser despenseira dos mistérios de Deus. Que os homens, que as pessoas nos considerem, vejam em nós isto. E se a pessoa, por favor, a pessoa, né, tem a inimizade com outras pessoas, né, até mesmo, às vezes, dentro da igreja, perdão, meus irmãos, eu vou tomar uma água aqui. Olha só, preciso dar uma lubrificada na garganta aqui. Vejam bem, o que existe muito, tá? Nós não conseguimos, às vezes, observar o seguinte: nós precisamos, dentro do corpo, ter comunhão entre os irmãos. Com o mundo, nós precisamos ter paz. Precisamos manter aquele princípio de paz, ter paz com todos os homens. Tá? E, é claro, manter isso, sustentar isso. Ter humildade, é claro, no que depender de nós. Tá? No que depender de nós, precisamos ter paz.
Aí acontece que, às vezes, alguém não quer. E aí é outro caso. Mas nós precisamos ter esse princípio, humildade. Agora, na igreja, é obrigatório, tá? É obrigatório termos comunhão com os irmãos. Se algum não exerce isto, por exemplo, houve algum atrito, alguma ofensa, aí então a palavra de Deus nos diz o seguinte: vai lá ter com teu irmão, tá? E se retrata com ele. Caso a pessoa não atendeu, né, chama 2 testemunhas e trata novamente o caso. Aí, então, se a pessoa a si mesma oferecer resistência, então chame a igreja, mostre a igreja ao líder, ao pastor, e diga: ó, esse fulano vai ser considerado como alguém fora do corpo, alguém que não está na observância dos princípios elementares em que precisamos manter esta comunhão. Precisamos manter este princípio. Não há como, porque o que sela esta comunhão é o próprio Espírito de Deus. O Espírito que nós recebemos da parte de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí nos proporciona a condição de termos comunhão com o Senhor Deus e que também com os irmãos. Quando alguém resiste a isto, a ter esta comunhão, a perdoar, a considerar a fraqueza de um e de outro quando falha, quando a pessoa reconhece isto, é porque o Espírito de Deus está agindo, mostrando, trazendo a pessoa que deve perdoar, né, 70 vezes 7 ou 70 vezes 70, certo? O perdão é algo que deve ter, para quem quer ser cristão, para quem quer ser salvo, é necessário perdoar. Não tem outro caminho, tá? Nós vemos outra referência bíblica que Jesus ensina a respeito disso, a respeito do perdão, porque assim como a palavra de Deus nos fala na própria oração do Senhor Jesus, que nos ensinou, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De maneira que ele ensina na própria oração, porque se nós não perdoar, como queremos ter o perdão do próprio Deus? Então, não tem escapatória, certo? Então, meu irmão, minha irmã, para também obter esta autoridade, necessita estar em comunhão, tá, com a igreja, em comunhão com os irmãos, porque somos um corpo. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos ali formando um corpo, porque o pão, certo? O pão, quando está ali e sendo partido entre os irmãos, forma o quê? Um pão, um corpo. E aí, então, nós estamos dizendo: eu estou em comunhão com você. Ah, se eu falhei, e naquilo que eu falhei, nem vamos dizer se eu falhei, mas vou dizer ao meu irmão, minha irmã, naquilo que eu falhei com você, me perdoa. Porque há situações que, infelizmente, às vezes acontece, porque nós somos falhos. Mas aí, irmão, se você se sentiu ofendido com alguém, tá? De repente a pessoa nem percebeu que ofendeu você.
De repente a pessoa fez involuntariamente. E aí você está aí magoado, está aí ofendido, está aí de canto, e aí não pode nem olhar para o irmão, mas está lá participando da ceia com ele. E aí como é que fica esse negócio? Talvez a pessoa nem percebeu que fez alguma coisa errada. Acontece. Acontece com os outros, acontece comigo também. Tá? Com você. Será que você nunca ofendeu ninguém? Será que é tão perfeito assim que talvez por alguma palavra, alguma atitude? Será que nunca errou? Observe bem. Então precisamos o quê? Se você está aí magoado com alguma coisa, isso aqui eu já fiz, por isso que eu posso dizer aqui, tá? Eu já tive, digamos assim, uma interpretação equivocada de algumas atitudes, até mesmo de palavras de irmãos. Primeiro, eu não tenho problema algum em chegar em alguém e expor com maior tranquilidade, educação, respeito, consideração aos demais, chegar a dizer, meu irmão, o senhor sabe aquele dia, tá, que houve, o senhor falou algumas coisas assim, ou o senhor agiu de forma assim, sabe que eu fiquei assim com um sentimento e eu quero pedir perdão para o senhor. Tá? Ah, mas foi ele que me ofendeu. Mas vai lá, puxa vida. Vai ficar magoado? Quem é que está com o problema? Vai continuar aí magoado? Vai ficar aí com esse sentimento? Tá? Quem é que nos perdoou? Foi nós que perdoamos Jesus ou foi ele que nos perdoou? Quem é que era o pecador? Quem é que ofendeu a Deus? Foi Jesus ou foi nós? Observe bem, Jesus nos perdoou sendo nós inimigos, inclusive da cruz de Cristo. Sendo nós pecadores, ele nos perdoou e nos amou primeiro. Agora nós queremos fazer o inverso, né? Imagina, agora nós queremos que aquele que ofendeu, e às vezes nem percebeu que ofendeu, tá? Se a pessoa é espiritual, ela vai entender, né, vai compreender e até vai se tratar com você. Agora é importante você, prezado irmão, irmã, tirar esse sentimento que isso aí é maligno. Isso aí poderá arrastar, com certeza, levar centenas de pessoas para o abismo, ou até milhares, pelo fato de estar guardando mágoa, sentimento que não pertence ao Filho de Deus, porque não está tendo comunhão com o seu irmão. Olhe bem uma coisa, isso aqui abre a brecha para o adversário, para o acusador. Então, resistir ao diabo, tá? Resistir ao inimigo, que é o outro ponto em que determina nós termos autoridade, significa, então, nós também estarmos em comunhão, certo? É viver no mesmo espírito, sermos guiados por Deus, ter a humildade, que é contrário à soberba da vida, que o apóstolo João escreve, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba impede, atrapalha a pessoa de se humilhar, de ter humildade, de buscar reconciliação. Observe que isto é coisa que pertence ao mundo e à velha natureza humana. Observe a palavra de Deus no livro de 1 João, fala muito bem com relação a isto, né? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa,
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que é importante nós observarmos estes princípios bíblicos. Você quer exercer autoridade no mundo espiritual? Não precisa, aqui não estou me referindo a obreiro tão somente, não é somente pastor, não é somente o evangelista, o diácono, enfim, as hierarquia da igreja, mas todo aquele que crer, tá, receberá esta autoridade. Veja que é o que diz em Mateus, tá? Ou melhor, vamos ver aqui esta passagem bíblica, porque alguns pensam, esse compromisso é com o pastor, é com o obreiro lá que está lá pregando, que está lá evangelizando. Observe bem, escute aqui, capítulo 16, verso 17 de Marcos. Bonito o nome desse evangelista, inclusive. Diz assim: e estes sinais seguirão os pastores, os obreiros. Não é assim, né? E estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia! Você crê, meu prezado ouvinte, você que está videologado conosco, você crê ou você é daquela pessoa que acredita apenas? Crer é absorver a palavra, é trazer a palavra para você em prática, em vida, viver a palavra. É crer, não é somente acreditar. Eu acredito que é assim mesmo. Não, crer é eu creio, eu absorvo isto. Isto agora é parte da minha vida. Então você, mesmo que pareça, né, que você ou se considere, porque muitas pessoas parece que têm um sentimento de inferioridade, e aí se acham, eu sou o mínimo, eu sou pequeno, e aí parece que tem uma coisa assim. Por favor, vamos colocar as coisas aqui no devido lugar, certo? Você crê realmente? Se você crê, você é alguém que recebeu de Deus autoridade e tem poder para exercer esta autoridade no mundo espiritual. Tá? É claro, é evidente. Nós precisamos tão somente o quê? Tomar posse, assumir a nossa posição. Não é ficar aí de escanteio, ficar de canto e não querer compromisso. Exerça compromisso com Deus, prezado irmão. Se você ainda não assumiu a sua posição como alguém que foi chamado por Deus, alguém que está aí andando com Deus, por favor, reveja, reavalie o seu conceito de crente, de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus. Aonde você for, você é autoridade. Não importa se você está num ambiente, muitas vezes isso acontece no trabalho, aonde há aquela opressão das trevas, ou até mesmo na escola. Você crê em Deus ou não? Você recebeu a palavra de Deus em teu coração? Ou você está aí, né, permitindo que a opressão das trevas consiga excluir você, consiga colocar você para baixo? Não permita isso, não. Tá? Resista,
ao diabo. É o que a palavra de Deus diz. Sujeita-te a Deus e resista a isto. Ofereça resistência. É como alguém que está com um guarda-chuva e um vento soprando contra, né, aquele vendaval soprando contra com chuva. Você com guarda-chuva, né? Você vai andar para trás? Não. Você vai andar para frente, vai colocar, abrir o guarda-chuva na tua frente, né? Abrir o guarda-chuva na tua frente e vai embora. Oferecendo resistência, não, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou embora, não que o inimigo se retire, que vá embora em nome de Jesus, mas eu não abro mão da minha posição, não abro mão do que eu tenho recebido da parte de Deus, eu vou usar em nome de Jesus, porque eu sou autoridade no mundo espiritual, e aí então, o que a Bíblia diz? E ele fugirá de vós. Oh, glória a Deus! Ele fugirá de vós, porque está vendo que aí existe alguém que, embora tenha acontecido as tentações, tenha acontecido, né, as investidas do diabo, usando até mesmo pessoas familiares, acontece, até mesmo pessoas dentro de casa, e aí o diabo vai ver, esse crente não tem jeito mesmo. Esse crente, o trem não pega. Por quê? Porque está na linha, ele anda com Deus, ele está na presença, ele resiste, ele é uma pessoa que não cede à tentação, ele é uma pessoa que está disposta realmente a andar com Cristo. Aí o diabo diz, eu vou ter que sair fora. Tem que avaliar de novo, vou ter que ver alguma outra maneira para agir contra esse crente, porque ele não vai desistir, ele vai, de alguma maneira, vai embora, mas daqui um pouco ele poderá vir com uma outra situação para te derrubar, porquanto você, em algum ponto, já teve vitória, mas o inimigo ele continuará em algum momento, porque a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando, aleluia, a quem possa tragar. Aí, então, devemos resistir firmes na fé. Oh, glória a Deus! Tua graça educa o homem, tua glória enriquece. Te adorar. Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Meus amados, eu estou esquecendo, inclusive, aí dos nossos irmãos que estão entrando em contato conosco, certo? Eu vou ter que interromper um pouquinho, tá, para aí mandar a saudação aos nossos irmãos. Glória a Deus, irmã Marilu, conosco aí, Deus abençoe, né, está aí acompanhando a programação. Irmão Tiago Muniz, também dizendo, na escuta da rádio em Capão da Canoa. Glória a Jesus, irmão Luiz Domingues. Deus abençoe, irmão Luiz Domingues, aí conosco também. Aleluia. Evangelista, irmão Carlos. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus aí falando conosco, aí dizendo, não se preocupe, irmãos. Tem alguém aí que precisa ouvir a palavra, da esperança. A paz do Senhor. É triste saber que tem uns que não são conhecidos. Realmente. E aqui, irmão Carlos, evangelista irmão Carlos, falou algo importante. Observe o seguinte. Muitas pessoas buscam o quê? Reconhecimento público das pessoas que estão à sua volta. Tá? Buscam isto, tá? Como isso é uma satisfação humana, tá? Algo que vai trazer à pessoa, tá? Aquela
aquela alegria na sua alma. Tá? E o problema está em a pessoa buscar isto. Então, existem alguns que procuram fama, né? E querem ser, né, conhecidos. E aí tem que tomar um cuidado seguinte. Se a pessoa não se sujeita a Deus, tá? O irmão evangelista, irmão Carlos, nos fez lembrar aqui de uma passagem. Mateus 25, e o versículo 12 é o que diz a respeito das virgens, virgens nécias. Versículo 12, capítulo 25 de Mateus. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Que coisa triste. A respeito das virgens nécias, aqui não mostra, nesta parábola, que elas estavam em adultério, que estavam em pecado. Elas estavam aguardando o Senhor também, né? Porém, não se sujeitavam a Deus. Não andavam segundo os princípios, os valores da palavra de Deus. E aí, é claro, quando veio Jesus, né, para arrebatar, as 5 prudentes foram levadas, mas as nécias foram deixadas. Observe que Jesus disse aqui: não vos conheço, mostrando claramente que não é reconhecido diante de Deus quem não se sujeita, quem não anda com Deus, quem não tem esta comunhão com o Senhor. É o fato que ocorreu com estas virgens nécias, que não carregavam azeite nas suas vasilhas. Tinham tanto nas suas lâmpadas, mas não nas vasilhas. Não tinham aquela comunhão necessária com Deus. E aí o Senhor disse: não vos conheço. Ou seja, antes de querer ser reconhecidos pelos homens, porque eu dou um dízimo bom, porque eu contribuo com o departamento, com a obra missionária, existe algum evento, eu ajudo, eu estou lá, mas tudo com o interesse humano de ser reconhecido, porque daqui um pouco a pessoa ela vai exigir: ninguém está vendo o meu esforço. Quantas pessoas já vi falar isto? Ninguém está vendo o meu trabalho, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Por favor, está buscando reconhecimento humano? Para com isso. O mais importante é buscar o quê? Ser reconhecido no céu, tá? Estar com o nome escrito no livro da vida. É quando aqueles 70 discípulos voltaram dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles voltaram alegres. Jesus disse: é o seguinte, alegrai-vos antes do vosso nome estar escrito nos céus. Antes de haver as sinais, antes de haver a libertação, de haver milagres, alegrai-vos primeiro pelo vosso nome estar escrito nos céus. Deus abençoe, irmão evangelista Carlos, a irmã Maria também conosco, Deus abençoe, muitos irmãos aí, irmão Gelson, pastor Valdemir Menezes, Deus abençoe, os demônios, aleluia.
Eles dizem assim, isso nós lemos ali em Atos capítulo 19. Vamos ver aqui mais participação. Eu não tenho ali no chat, mas vou ver se eu consigo abrir aqui o chat também, para podermos ter aqui, ver quem está conosco no chat. Irmã Roselaine, Deus abençoe, irmã Roselaine aí conosco. Ela traz aqui também um comentário. Deus abençoe grandemente a todos os nossos amados irmãos que estão conosco, certo? Nós estamos aqui, né, correndo aqui, porque tem também uma programação, e nós queremos deixar aí também que o nosso próximo programador, pastor Gilberto Gonçalves, tenha plena liberdade para fazer a sua programação. Irmã Rosane Jacinto, aí os irmãos que estão também pelo chat, né, do canal PRGR Dias, os nossos irmãos, irmã Rosane Jacinto, Deus abençoe, está conosco. Éber Quadro também, Pai do Senhor, de São Leopoldo, aí está conosco, bem aqui do lado, né? Também irmão Rogério Moraes, glória a Deus. Aqui está escrito, anunciadora desse long. Deus abençoe, irmã Joyce Kelly. Deus abençoe grandemente, a irmã Beatriz, tá, de Quaraí. Deus abençoe grandemente os nossos irmãos que estão conosco aí também pelo chat, no canal PRGR Dias. Divulgue aí este estudo, esta palavra, tá? Que o Senhor possa conceder a você aí, tá? Esta graça de também colaborar para a divulgação da palavra de Deus. E é claro, né, levando esta mensagem, compartilhando com seus contatos. Deus abençoe a irmã Elza também, que está conosco aí acompanhando a programação. Pois bem, eu quero orar neste momento, certo? Quero orar e quero colocar diante de Deus a sua necessidade. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, a Ti rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero Te louvar, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Todas estas dádivas e também pela autoridade, pelo poder que nos concede, ó Senhor, mediante esta sujeição, obediência à Tua palavra. Ó Deus, nos dai força, abençoa, meu Pai, estes nossos irmãos, fortalecendo, renovando, ajudando a vencer os obstáculos e barreiras. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda obra contrária, toda a fúria do inimigo contra esta família, contra esta casa. Ó Deus, conceda a esta pessoa conhecimento, compreensão da Tua palavra e que exerça verdadeiramente a autoridade no mundo espiritual, que se sujeite ao Senhor. Ó Deus, que esta pessoa venha entender que não é apenas mais um, mas é alguém chamado, escolhido pelo Senhor, para também exercer esta autoridade que diz respeito a todos os que creem. Aleluia! Senhor, não é um grupo seleto, tão somente de obreiros ou de alguém que exerce liderança, mas é a todos os que creem, do menor ao maior, tão somente necessita crer e assim receberá também estas dádivas vindas do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, graças a Deus, meus prezados irmãos, se despede então vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Vargas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.